Esse canal aqui do YouTube visa promover os textos de não ficção. A ficção ocupa um espaço gigantesco, né, na mídia literária, onde contam mais os romances e os contos. Mas eu quero trazer aqui para vocês muito dos diários como campo de experimentação, onde os escritores escrevem todo tipo de relato, relato de ficção, de não ficção, se escreve relatos de memória, relatos de viagem, se faz crônica, se faz todo tipo de texto, inclusive aqueles textos confessionais, né? Mas o foco, o que é mais bonito nesse gênero diários, é que ele é um registro pessoal de cada escritor do seu trajeto na evolução literária, né? Os escritores vão amadurecendo à medida que vão escrevendo as suas experiências nos diários, né? E fazem inclusive ensaios do que vão escrever nos seus romances. À medida inclusive que o escritor volta no tempo no seu diário, ele consegue ver qual é o tema que se repete, qual é o assunto que domina, que tem mais importância, e ele consegue sim fazer uma análise, né? Mas sempre andando para trás, porque nos diários, ao contrário do romance, você não tem um argumento, você não tem uma predisposição, você não vai em busca de um significado, você não tem um enredo aqui. Nos diários você vai escrevendo à medida que os dias vão se passando, que as semanas vão se sucedendo, você vai falando sobre o que acontece na vida. Claro que há diários em que se coloca um enfoque mais pessoal e há diários em que se faz um enfoque coletivo, como a Annie Ernaux, que trata da história da França, né? Ela faz um diário coletivo. E se a gente for buscar na história dos diários, você remonta desde a época clássica, desde os tempos em que o eu, como pessoa, não imaginava poder mudar os seus destinos, né? Havia, por exemplo, aquela situação que indicava para o sujeito que ele tinha um destino a ser cumprido e nada poderia ser feito, né? À medida que o tempo passa, à medida que a gente ultrapassa a Idade Média, à medida que a gente vai chegando na Renascença, aí sim, com o Iluminismo principalmente, com a urbanização, você tem um entendimento diferente da realidade. Você percebe que você pode mudar o seu destino agindo, né? Mudando a sua condição social, mudando a sua condição econômica através do seu próprio esforço, caso a sociedade assim o permita, né? Muito bem, antes os principais relatos na antiguidade se faziam, por exemplo, sobre as viagens por terra, por mar. Imagina aquelas viagens da Rota da Seda, dos ocidentais indo buscar no Oriente especiarias, tecido, porcelana. Então, essas histórias que chegavam em forma de registros diários, né? Por mar, inclusive. À medida que o tempo vai passando, você vai encontrando registros políticos, como Marco Aurélio, ou confissões, como Santo Agostinho, né? Ou quando você tem no final da Idade Média, você tem Montesquieu, que faz os seus ensaios, né? Então, há toda uma certa evolução na postura da pessoa diante da realidade, de forma que ela vai retratar, vai reproduzir o real na forma desses registros, né? Enfim, à medida que tem o impacto da urbanização, o impacto da Revolução Industrial, você vai vendo a sociedade se transformando, os relatos mudam, né, de caráter, de natureza. Então você tem uma profusão, há uma explosão dos registros diários, como por exemplo alguns escritores como
Virginia Woolf, como aqui a gente tem uma série deles. Você tem a Virginia Woolf, você tem o Kafka, a Virginia Woolf aqui. Você tem, por exemplo, mais recentemente, a Annie Ernaux, que faz um registro coletivo. Você tem aqui, nos anos 60, né, o Jacques Kerouac. Você tem, lá para trás, ainda um pouquinho depois da Virginia Woolf, o André Gide, onde ele faz um diário do seu próprio trabalho de ficção, dos moedeiros falsos, né? Você tem depois os diários com a Susan Sontag. Enfim, você tem aqui na Argentina esse escritor maravilhoso que é o Ricardo Pilha, onde ele faz um registro diário, mas como se fossem escritos por um alter ego, que é o Emílio Renzi. E por isso que eu fiz essa pilha aqui para vocês verem. No cenário internacional, você tem uma profusão gigantesca de diários. No Brasil, você tem poucos diários. Quer dizer, os escritores brasileiros se ocupam um pouco dos diários. Se preocupam muito com crônicas, que é uma maneira, uma forma prima, parecida, né? Mas há poucos diários. Há, por exemplo, o Lúcio Cardoso, que faz diários na linha mais confessional, né? Embora ele aborde uma série de questões sociais, ele relate encontros com outros escritores, ele fale sobre política, mas tem um cunho mais confessional. Você tem aqui, por exemplo, o Jorge Amado, que faz não exatamente um diário, mas ele faz um relato de memória, mas na forma de diários, onde eu vou ler alguns trechinhos para vocês, onde ele desorganiza a linha do tempo. Então ele coloca os registros e ele vai editando esses registros. Aqui já tem a preocupação de serem relatos que vão ser publicados, né? Tem escritores que fazem os seus diários e não pensam numa publicação, mas no fundo, imagino que provavelmente quando morrem esses registros podem ser publicados. Mas aqui o Jorge Amado faz uma série de relatos onde ele mostra a sociedade. Ele não está falando dele como autor. Aqui efetivamente são registros coletivos onde ele fala da política, do cenário literário, do cenário cultural. Ele conta dos seus contatos com outros escritores, com outros artistas, inclusive depoimentos políticos, porque ele era comunista, então ele tem um conhecimento histórico, pelo menos dos anos em que ele circulou na vivência política, né, que cobre talvez de 1930 até 1960, enfim, é muito rico. Então, e o Carlos Drummond também escreveu um diário, também de ordem coletiva, não estava preocupado com ele mesmo, e chama o Observador do Escritório, onde ele também relata, inclusive você faz uma aproximação dos diários, dos relatos que o Jorge Amado faz com os diários do Carlos Drummond. O Oswald de Andrade também, numa linha mais parecida com o Lúcio Cardoso, também faz um relato mais confessional. Então é interessante, depois esses dois eu apresento numa próxima oportunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho, por exemplo, dos diários aqui do Jorge Amado e do Carlos Drummond. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. E o gostoso desse campo aqui dos diários é justamente como eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou fazendo um relato onde não houve uma edição, não tem um prompt ali onde eu fico lendo o que eu vou dizer para vocês. Quer dizer, é tudo baseado em cima da vivência, da experiência que eu acumulei nesses anos. E pena que não é um encontro pessoal, porque vocês iriam me estimular, eu iria estimular vocês e o resultado iria ser muito mais rico, né? Mas, por exemplo, o fato da espontaneidade abre um cunho de veracidade, de experiência vivida. Quer dizer, todos
essa informação que eu trago para vocês não estão exatamente, claro que estão nos livros, de tudo que eu li, de todos os cursos que eu frequentei, todas as rodas de debate que eu participei, claro, isso tudo é indiscutível, mas ganha verossimilhança porque você está vendo que eu estou passando aqui para você uma experiência real de vida e de vivência literária. A mesma coisa acontece nos diários, quer dizer, o escritor, ele não faz... O Jorge Amado é um pouco diferente, mas o Carlos Drummond, por exemplo, ele ia narrando, ele ia escrevendo, e não houve no final uma edição mudando os termos, alterando a ordem de colocação dos registros por tema ou por interesse ou por esperança da formação de um significado diferente. No diário você não tem essa ideia de futuro. Você não consegue. A linha do tempo é sempre diária, é o presente ali, na hora onde você faz o seu relato, e no dia seguinte você pode simplesmente sentir como foi a passagem do dia anterior para esse dia que você está escrevendo. Você consegue ver um passado mais distante, mas você não consegue prever o que está lá na frente. Então o diário é espontâneo, é o aqui e agora, como você está vendo a apresentação desse vídeo. Então eu queria ler pequenos trechinhos para vocês verem como às vezes dois escritores que foram contemporâneos, embora o Carlos Drummond tenha morrido muito antes do Jorge Amado, como muitas vezes eles tiveram contato com pessoas que conviviam no mesmo cenário político-social. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, eu marquei previamente, a única edição desse vídeo, eu marquei previamente aqui, um trechinho em que, olha aqui, o Jorge Amado fala a respeito do golpe de Estado que houve em 1964, né? Quando uma junta militar tomou o poder, baixou uma série de atos institucionais, mudando a realidade do país, passando de uma democracia para uma ditadura. Então ele diz assim: desperto com a notícia, nem por esperada menos infeliz, os gorilas tomaram das armas, depuseram o governo de João Goulart. Na véspera, em conversa com Luiz Egênero Augusto, eu previro o golpe para daí a 15, 20 dias. Quer dizer, era esperado, quer dizer, aqui a gente tem história aqui, né? A história do Brasil é essa aqui, relatada pela nossa inteligência, pelos nossos escritores, pelos nossos músicos, pelos nossos políticos, inclusive. Aqui tem relatos de pessoas que conviviam com ele, do Brasil e fora do Brasil. Agora, deixa eu mostrar uma correspondência desse cenário que o Jorge Amado narra aqui nos diários do Carlos Drummond. Eu não tenho o livro original aqui, porque é muito difícil de conseguir. Olha aqui, Bahia, 64. Queda de Jango. Drummond diz assim: e de repente foi-se o governo de João Goulart, levando consigo o comando geral dos trabalhadores. Em menos de 2 dias, tudo se esfarelou. O presidente da República, tão seguro de si ao falar aos senhores sargentos, fugiu de avião para lugar ainda não sabido. Olha aqui a história correndo na ponta da caneta dele, sem ele saber que o João Goulart se exilou no Uruguai, ficou um tempo incógnito, né? Não tinha a força que pensava e que outros pensavam que ele tivesse. O dia de ontem foi de tensão e botaria, até que se positivou, entre tarde e noite, a notícia de sublevação da tropa federal em Minas, com o governador Magalhães Pinto chefiando o movimento. A adesão de São Paulo só foi conhecida pela madrugada. Passei quase toda a noite colado ao radinho transistor. Naquela época a televisão não cobria tudo a todo minuto como é hoje. Quer dizer, a gente sente aqui como é que era o relato da realidade, como que era a reprodução da realidade. Passei a noite colocado ao radinho transistor e pedindo e recebendo algumas vezes notícias telefônicas fornecidas pelo bem informado Otto Lara Rezende, um outro crítico literário. Vamos pegar um outro trechinho aqui do Jorge Amado, quer ver?
Então, por exemplo, enquanto um trecho do Diário do Carlos Drummond fala da queda do Getúlio, aqui o Jorge Amado fala do momento em que ele se elegeu candidato a deputado federal, né? No ano anterior houveram eleições, logo depois da queda do Jango, e o Jorge Amado se elegeu deputado federal. Então, veja lá. Em janeiro de 46, tomei posse na Câmara Federal de Deputados da cadeira para o qual fora designado pelos votos dos eleitores de São Paulo. Assumira com prestes o compromisso de exercer o mandato durante 3 meses, voltando em seguida ao meu trabalho de escritor. Olha só que incrível. E se você continua, esses relatos às vezes tem 2, 3 páginas, 4, não muito mais do que isso. Então você tem também um painel. Deixa eu pegar aqui essa notícia. Olha lá. Aqui vem o Carlos Drummond falando da deposição do Getúlio. Dia 30 de outubro. Ontem, os generais trouxeram para a rua suas metralhadoras e seus carros de assalto e mandaram dizer a Getúlio que desse-o fora. Ele tentou negociar, mas os homens foram inflexíveis. Getúlio cedeu para evitar derramamento de sangue, substância que raramente se derrama em nossos golpes e revoluções, pois tanto uns quanto outros adversários preferem conservá-lo nas veias. De resto, Getúlio já não contava com mais ninguém. Vamos pegar um outro trechinho aqui, ó. Olha aqui. Em novembro de 64, houve um enterro de Cecília Meirelles. E isso o Carlos Drummond narra. E aqui há um relato de quando Jorge Amado falava sobre as poetas. Isso aqui, 15 anos antes, mais, muito mais, 30 anos antes. Nós estamos aqui em janeiro de 1930. Olha o que o Jorge Amado fala aqui. Quando eu desembarquei no Rio de Janeiro em 1930, subliterato ávido, conheci o mais belo casal da literatura brasileira. Assim o classificou Augusto Frederico Schmidt ao fazer as apresentações. Esse aqui, a mão gorda no meu ombro, é um primo do Gilberto Amado. O mais belo casal, realmente belo, tinha razão, poeta. Constituíam-no a cronista Eneida de Moraes, paraense, cabocla linda, e o crítico literário Múcio Leão, pernambucano alto, bem posto, um regalo de homem, como dizia minha prima Maria, que rabiscava versos e ornava de chifres a testa rica do marido comerciante de tecidos. Dá para inclusive perceber a voz de um escritor e de outro. O Carlos Drummond é muito mais comedido, mais polido, e o Jorge Amado um pouco mais desbocado, como a gente vê aqui, né? Ele continua aqui. Na década de 30 a 40, a paisagem literária do Rio orgulhava-se de algumas escritoras de invulgar formosura, poetisas, romancistas, cronistas, cuja presença desencadeava guerra sem quartel entre os colegas masculinos. Cecília Meirelles, os olhos verdes, ao ver de muitos a mais bela. Grande voz da poesia em língua portuguesa, Adalgisa Neri, viúva do pintor Ismael Neri, paixão de tantos. Jorge de Lima, Murilo Mendes, José Lins do Rego, casou-se com Lourival Fontes, foi a mais deslumbrante das embaixatrizes, escreveu um bom romance. E continua falando das outras mulheres que chamavam a atenção na época. E aqui, o Drummond já conta, muito tempo depois, a morte de Cecília Meirelles. Aqui. Novembro 11, isso é 1964, quer dizer, 34 anos depois. Cecília Meirelles é uma das poetas do meu coração. Para mim, fala muito na minha alma. E isso me chamou a atenção no diário do Carlos Drummond, ele narrar o enterro de Cecília Meirelles. Aqui, novembro 11. Enterro de Cecília Meirelles. É demais. Vão-se as pessoas encantadoras, aumenta o vazio em torno. Não quis ver-lhe o rosto,
preferia ver interiormente a belíssima fisionomia de sempre, a verdadeira, incomparável Cecília. Não é propriamente medo de encarar a morte que me leva a afastar-me da essa na qual eu poderia vislumbrar a antecipação do meu próprio fim. É o sentimento de que o rosto imóvel nada significa em relação ao rosto anterior, a pessoa viva a quem eu queria bem e admirava. Pessoa que podia fitar-me de igual para igual, em vez de submeter-se à contemplação passiva. Tá aqui então, eu dei uma amostra de 2 exemplos de diários de grandes escritores nossos. No próximo vídeo eu vou comentar alguns outros diários para que vocês tenham uma ideia do campo de possibilidade que oferece o gênero diários, né? Lembrando que no gênero diários você não tem argumento, você não tem enredo, não há cortes, não há edição. É o registro puro da evolução dos acontecimentos da vida cotidiana. Lembrando também que você consegue voltar atrás nos diários e fazer uma recomposição, fazer um estudo percebendo o que foi de tão ou mais importante, o que acaba se repetindo, né? E é o campo das experimentações. Depois a gente vai ver alguns diários de alguns escritores que esboçam ensaios de seus trabalhos de ficção no próprio diário, ok? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, até mais, um abração!